Pai Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala é o professor Mike Gabriel. Estou aqui para trazer uma linha de interpretação sobre o Jardim do Éden. Onde está o Jardim do Éden? Depois que Adão e Eva pecam contra Deus, eles são afastados do jardim. Deus coloca ali uma espada flamejante andando para ninguém tocar na árvore da vida e coloca ali os querubins ali para guardar a estrada que ele conduzia até a árvore da vida. E a pergunta que se faz: onde está esse jardim do Éden? Aonde foi parar o jardim do Éden? Onde que ele se encontra? Meus amados irmãos, uma linha de interpretação que depois que Adão e Eva peca, a queda do homem, a queda da coroa principal de Deus na sua criação, que é o homem, e começa a vir a morte para todos. E a pergunta que se faz os cientistas procuram, os arqueólogos procuram uma resposta, os teólogos procuram uma resposta. Há uma linha de interpretação que o Jardim do Éden ele se encontra hoje não escondido aqui, mas na terra. No Antigo Testamento, quando as pessoas morriam, a gente tinha um lugar ali chamado Hades, ou Seol, aonde os ímpios eram conduzidos. O Hades é um lugar de tormento, que no Novo Testamento está inferno, mas é um erro que Jerônimo, na sua tradução para o latim, colocou. O inferno ainda não foi inaugurado. Na aula de escatologia a gente aprende isso. O inferno será inaugurado só depois que Deus colocar o anticristo e o falso profeta no inferno, que será inaugurado por eles. Os ímpios, quando morrem, eles vai para no Hades. O Hades é lugar de tormento. E onde que vai as almas dos justos quando morrem? As almas dos justos vai para o paraíso. O paraíso nada menos que é o Éden, o seio de Abraão. Olha o que diz Ezequiel, capítulo de número 31. Acompanha comigo, vamos examinar. E a gente fala aqui somente o que a Bíblia fala. O que a Bíblia não fala, a gente não fala também. Ezequiel, capítulo de número 31. Um dos profetas maiores. Ezequiel 31, versículo 18. Diz assim: a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as aves do Éden. Todavia descerá com as aves do Éden a terra mais baixa, no meio dos incircuncisos, jazerá com os que foram transpassados a espada. Este é Faraó e toda a multidão, diz o Senhor Jeová. A ideia aqui que o Jardim do Éden, segundo essa linha de interpretação, no Antigo Testamento ele foi parar ali perto do Hades, que é o seio de Abraão ali. A gente sabe que tem o seio de Abraão, onde as almas do justo, quando morre, vai para lá no Antigo Testamento, de Adão até a cruz de Cristo. Depois da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo em diante, o paraíso ele é mudado de lugar. Ele estava, então, o Jardim do Éden, que é o seio de Abraão, o paraíso, ele se encontrava ali no Hades, do lado do Hades. Tem um Hades, lugar de tormento, tem o seio de Abraão e tem um abismo que faz uma separação entre o lugar de tormento e entre o seio de Abraão. A gente vê isso em Lucas, capítulo de número 16, versículo 22. Quando morre o Lázaro, os anjos pegam e levam o Lázaro, o mendigo Lázaro, para o seio de Abraão. Depois morre aquele rico, e o rico é levado pelos demônios para o Hades, para o lugar de tormento. O rico ele vai ter uma visão, ele vai ver Abraão, ele vai ver ali Lázaro, e ele vê e tenta e fala para Abraão para que Lázaro desce e molha os seus lábios com um pouco de água, por causa do calor que ali estava, por causa do tormento dele. Abraão vai dizer que era impossível aquilo, porque tinha um grande abismo, de modo que os que estavam no Hades, lugar de tormento, não podiam passar para o seio de Abraão, nem quem estava no seio de Abraão poderia passar para o Hades, por causa do abismo dessa separação. Então todos os justos que morriam iam para o seio de Abraão, que é o jardim, como levando essa ideia de Ezequiel 31, versículo 18, que o jardim está mais profunda debaixo da terra, que seria o seio de Abraão. Então, quando Cristo ressuscita, ele leva as pessoas, as almas do justo, para onde? Para o terceiro céu. Paulo vai ter isso. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo de número
12, versículo 3 e 4, que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, aonde está o paraíso. Ele escutou palavras inefáveis que não pode ser descrito para nenhum homem. Então, levando essa ideia, o paraíso hoje está no terceiro céu. Estava debaixo da terra com a queda do homem, por causa do pecado. Porque Adão ele fecha a porta do jardim do Éden. Mas Cristo, o último Adão, ele abre novamente a porta para a gente ter acesso ao jardim do Éden. O jardim do Éden, então, hoje ele se encontra no paraíso, no terceiro céu, aonde Paulo ele foi arrebatado para lá. Estava lá no seio de Abraão, mas com a ressurreição de Cristo, Cristo levou cativo o cativeiro. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 8 e 9. Olha o que diz. Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 8 e 9. Pelo que diz, subiu ao alto, Jesus subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então Jesus ele subiu ao alto, mas ele desceu às partes mais baixas da terra. Onde que ele desceu? Para o seio de Abraão. E as partes mais baixas da terra, onde está Ezequiel 31, versículo 18, onde o jardim foi colocado, as partes mais baixas da terra. Então, levando essa linha de interpretação, nessa ideia, segundo alguns teólogos do Brasil, como pastor César, outro teólogo, pastor Juliano, tem essa linha de interpretação, então, que o jardim do Éden, que estava ali no seio de Abraão, que era o seio de Abraão, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, levou cativo o cativeiro, ou seja, levou o paraíso para o terceiro céu. Então o jardim não está na terra, não está mais debaixo das mais profundezas da terra, mas se encontra hoje no terceiro céu, aonde Jesus vai dizer também em Lucas, capítulo de número 23, versículo 43, para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Paraíso, terceiro céu. Então essa é a ideia que alguns teólogos vai ter sobre a interpretação da onde se encontra o jardim do Éden. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Até mais. Shalom.